gente, eu sou a Clarice Slompo do Café e Prosa e hoje é dia da gente conversar um pouquinho sobre as minhas piores e melhores leituras do primeiro semestre. Então bora pegar seu cafezinho e prosear um pouco? Gente, esses últimos meses têm sido uns meses tão complexos, com tanta coisa pra fazer, minha vida tá passando por algumas mudanças aí e eu tô só conseguindo focar nisso, eu não consigo focar em outra coisa. E aí teve a viagem também mês passado, enfim, foram 2 meses aí extremamente turbulentos e eu quase não consegui ler, li pouquíssimas coisas, eu acho que eu li um livro cada mês. Dito isso, o que eu posso falar do meu começo do ano? Eu tenho uma meta aí comigo que eu faria 50 leituras esse ano. Na realidade, pra quem assistiu o meu vídeo da TBR de janeiro, que foi, eu acho que um dos primeiros vídeos que eu postei aqui no canal, viu que eu tava com uma meta aí de ler 8 livros no mês, se eu não me engano. E aí, inicialmente, eu tinha aí uma meta de mais ou menos uns 80 livros por ano. Mas enfim, passaram-se alguns meses, eu caí na real de que isso é meramente impossível pra mim agora, porque pra quem não sabe, eu voltei recentemente a ler realmente com mais intensidade. Antes eu lia livros muito esporádicos, eu não tinha tempo, e agora eu já tô conseguindo fazer isso com mais intensidade. Mas, dito isso, eu tinha essa primeira meta de 80 livros, depois eu baixei, obviamente, e aí eu coloquei uma meta de 50 livros. E aí, o que eu li até o meio do ano? Eu li 18 livros, porque eu ainda estou lendo um, então eu não vou contar ele. Gostaria de ter lido pelo menos 20. Gostaria, mas os 2 últimos meses foram meses que acabaram atrasando muito a minha leitura e infelizmente eu não consegui colocar pra frente o que eu gostaria de ter colocado nesses meses, porque aí eu tava numa meta de tentar ler pelo menos 4 a 5 livros por mês e não rolou nesses últimos 2 meses, mas tudo bem, a vida acontece, é assim mesmo. E aí por conta disso eu tive esse atraso e não consegui bater pelo menos 20 até agora. Então aí sobrou o quê? 32 livros pra eu ler no resto do ano? Irão acontecer outras coisas aí no meu resto do ano, ele tá bem turbulento, então talvez eu não consiga fazer esses 32 aí, vamos ver. Eu já fiz inclusive um vídeo sobre leitura trimestral e eu acho que um outro vídeo falando também de algumas leituras, então pode ser que alguns livros aqui vocês já saibam. Eu vou passar brevemente em cima desses livros, porque senão a gente vai ficar aqui falando absurdamente sobre e nunca mais parar. E eu sempre tô postando resenhas de todos os livros que eu leio, então assim, se vocês quiserem mais específicos sobre essas leituras, dá uma procurada aí no canal que com certeza vocês vão achar, tá bom? Sem muita enrolação, que eu sempre falo isso, mas sempre enrolo. Bora pros livros. Bom, então eu vou começar com um que vocês já estão careca de saber que eu fiz essa leitura, provavelmente já até sabem, então eu já vou tirar ele da lista, que é a duologia O Rei Pastor. Inclusive, eu vou falar pra vocês os livros, mas em nenhuma ordem específica, tá? Porque eu não lembro em que ordem que eu li, de qual mês a qual mês, então eu vou falar aí aleatoriamente o que tiver vindo, tá bom? Essa duologia aqui foi sensacional, foi minha duologia 5 estrelas, como provavelmente todo mundo já sabe desse canal. Eu não tenho o que falar disso daqui, é maravilhoso, indico 1000%. Mas basicamente a gente vai ter o primeiro livro, que é Uma Janela Sombria, e o segundo, que é Duas Coroas Retorcidas, ambos já publicados no Brasil pela editora Audi. E essa daqui é uma fantasia sombria, tá? E a gente vai acompanhar 2 personagens, mas com um foco um pouquinho maior em um em cada livro. Meu, os elementos aqui, eles são muito interessantes. A imersão que a Rachel faz a gente sentir dentro desse livro, com essa coisa sombria mesmo, até mesmo às vezes gótica, eu acho muito interessante, é uma premissa muito legal. Todos os pontos dentro dessa história são muito fechadinhos. O primeiro livro termina com um gancho absurdo pro segundo livro. Foi uma das melhores leituras da minha vida, com certeza. Eu super indico. São livros bem fininhos, tá vendo? E foi uma experiência muito gostosa. Eu gostaria muito de não saber a história pra poder ler esse livro de novo, como se fosse a primeira vez, porque é muito bom mesmo. Mas assim, também não vou ficar me estendendo aqui, porque tem muito vídeo nesse canal que fala sobre essa duologia. Se vocês tiverem muito mais interesse, procurem, porque com certeza vai ter vídeo. Inclusive, já tem resenha só dessa duologia, tá bom? Aí teve uns meses aí pra trás que eu tava numa vibe meio de cowboy, que eu queria coisas de cowboy, livrinhos de romance de cowboy. E aí eu li 2 livros nessa mesma pegada, que é Feita para Mim, da Lila Sage. Esse livro é publicado pela editora Paralela e ele é o primeiro livro de uma série com 4 livros chamada Rebel Blue. Aqui a gente vai acompanhar a história de uma cowgirl vivendo em Nova York, se eu não me engano. Agora eu não lembro muito bem onde que ela tava vivendo, mas enfim, ela fazia parte de competições e ela acaba sofrendo um acidente e adquire um trauma. E aí ela decide voltar
lá pra cidadezinha do interior, lá na fazenda que os pais dela moram, e começa a trabalhar nesse rancho aí, tentando se reencontrar e tentando superar esse trauma. E daí ela vai ter a ajuda do Luke, que é o melhor amigo do irmão mais velho dela, e eles cresceram juntos, só que eles meio que se odiavam, mas daí na hora que ela volta, o Luke olha pra ela, meio que se apaixona, assim, e aí eles vivem um romance que no começo é meio gato e rato, mas depois um romance bom, os dois se ajudam, e é basicamente isso. Esse livro foi bom, porque ele é o famoso cura-ressaca que eu sempre falo pra vocês. Então, se você tá ali numa premissa de uma ressaca, pega ele, porque você não tem que pensar muito, é uma história bem facinho, bem digestiva, sabe? E você consegue curtir sem muita profundidade. E é esse o ponto desse livro. Ele não tem muita profundidade em quase nada, mas é uma história interessante. Sabe aqueles livrinhos? Não sei se vocês são dessa época, mas sabe aqueles livrinhos que a gente comprava no sebo, tipo de 2, 3 reais, que era pequenininho e tinha umas capas bem duvidosas, sabe? E aí era sempre coisa com cowboy, tipo o Cowboy da Minha Vida, Amor Indócil e coisas do tipo. É mais ou menos a linha deste livro. Foi gostoso, foi uma leitura gostosa, se eu não me engano eu dei 3.5 pra ele. Ele é um livro que quanto mais eu penso, menos eu daria a mesma nota que eu dei na época, talvez, porque ele é bom no sentido de cura-ressaca, ele é gostosinho, mas ele não tem nada muito bem construído, assim. Mas ainda assim, eu penso que eu quero ler os próximos livros ainda, porque às vezes você não quer algo profundo, né? Às vezes você não quer pensar, às vezes você só quer sentar ali e ler um romancezinho, tipo Sessão da Tarde, e é isso. Aí depois desse, eu já engatei a Lives and Wells, da Bailey Hanna. Tava prometido por alguma editora, eu não lembro agora qual é, mas ele também não foi publicado ainda, então estamos nesse débito aí. Esse livro foi muito melhor do que o primeiro de Feita para Mim. Eu já falei isso num vídeo, ele me surpreendeu demais. Eu esperava muito que esse livro fosse muito furreca, porque eu não gosto muito da capa dele. Eu acho a capa dele muito dessa pegada que eu falei pra vocês, aquelas capas esquisitinhas que a gente comprava dos livros de 3 reais no sebo, sabe? Mas aqui basicamente a gente tem a história da Cecília, que infelizmente sofre violência doméstica, e aí ela vai acabar se libertando, graças a Deus, do traste, e vai acabar se mudando pro interior pra trabalhar numa fazenda ali, que a amiga dela arrumou um trabalho pra ela. Quando ela chega lá, ela conhece o dono da fazenda, e aí os dois vão viver ali um romance, vão ter as complicações, porque o passado dela vai voltar, e aí tem ele que tem bloqueios, enfim, as turbulências que tem aí dentro do relacionamento. Eu gostei desse livro porque eu achei que ele tem uma intensidade muito maior do que, por exemplo, Feita para Mim. Tem muito mais bagagem, tanto de história, quanto de profundidade dos sentimentos, quanto de construção dos sentimentos ali. Eu tenho os meus poréns com livros de romance quanto à escrita, que às vezes eu acho que é um pouco simplória demais, mas ainda assim, dentro dos livros de romance, eu acho que ainda é uma escrita boa e vale super a pena a leitura. Eu acabei dando 3.8 porque eu sou muito criteriosa com os meus 4 pra cima. São livros que normalmente são os meus favoritos do ano aí. E apesar de eu ter gostado, eu não colocaria ele como meu favorito. Mas se fosse pra eu indicar um dos dois, eu com certeza indicaria a Lives and Wells. Daí eu li Caçador Sem Coração, e depois de um tempo, acho que 2 meses, eu li Bruxa Rebelde, que ambos também já tem tradução. Eu amei esse livro, de verdade, ele foi uma gratíssima surpresa, eu não esperava que eu iria gostar tanto. Esse daqui é o famoso plot de A Bruxa e o Caçador de Bruxa. Por conta disso, eu demorei tanto pra ler esse livro, porque eu achei que ele seria extremamente clichê, eu achei que ele teria as mesmas coisas que eu já tava um pouco fadigada de ler. E realmente tem. Mas não tem só isso. Tem também toda uma construção, toda uma crítica política. Eles vivem aqui numa ilha, e aí essa ilha tá passando por uma mudança política ali. E aí a caça às bruxas se tornou algo muito forte aqui dentro. Mas parece que também as bruxas não eram tão boas assim. Então a gente vai ter essa profundidade de conflito, de questionamento do que realmente é certo ou errado, se vale realmente a pena escolher um lado. E todo lado tem uma história. Então assim, eu gostei muito da crítica que ela construiu no meio do romance. O romance é um romance muito, muito gostoso. A Rooney, que é a personagem principal, e o Gideon, eles são 2 personagens muito interessantes, com ideologias muito fortes, com preconceitos muito fortes, com limitações muito fortes. Então você vê isso tomando conta, esse romance tomando conta deles, e mesmo assim ainda enfrentando essas dificuldades que é os próprios preconceitos que eles têm. É uma coisa muito
muito legal de acompanhar. Eu tive alguns problemas no final deste livro com as atitudes da Roni, que eu achei questionáveis, e inclusive eu achei bem contraditória com o que a autora construiu em relação a ela. Mas eu já falei isso também na minha resenha deste livro. E também não gostei muito do final, que eu também achei questionável as atitudes. Enfim, o problema, acho que pra mim, desse livro foi as atitudes da Roni no final deste livro, que eu achei questionável. Dito isso, se eu não me engano, acho que eu dei 4.2 pra esse livro, porque ele realmente é um dos meus favoritos deste ano. E eu fui pro segundo querendo muito entender como que ia ser o desfecho dessa história, porque é uma duologia, porque eu tinha uma coisa na minha cabeça que iria acontecer nesse segundo livro, e infelizmente não aconteceu. Eu queria muito que no segundo ela tivesse desenvolvido o mundo mágico, a magia em si que acontece, e infelizmente não foi o foco. E no começo do livro foi uma coisa interessante, a gente tinha um ritmo legal, tinha um desenvolvimento muito legal, só que do meio pro final eu acho que esse livro desandou de muitas formas. E aí aconteceram coisas mirabolantes no final, que inclusive eu acho que essa autora deve ter algum problema com o final de livro. Mas enfim, aconteceram algumas coisas extremamente mirabolantes nesse final que eu falei, cara, difícil demais de engolir. O final me decepcionou um pouco. Mas ainda assim, não é um livro horrível. Foi meu primeiro contato com a autora e eu realmente gostei bastante da escrita dela. Me interessa bastante ler outros livros dessa autora. Eu sei que ela tem também uma trilogia um pouco mais antiga, mas ainda assim um tanto quanto famosa, que é com dragões. Eu acho que é Caçadoras de Dragões, alguma coisa assim. Vou deixar a capa pra vocês. E eu tô muito ansiosa pra ler esse outro livro dela, pra ter uma conclusão melhor de como a autora realmente desenvolve aí. E obviamente eu acabei dando uma nota bem menor pra esse, foi 3.8. E eu tinha comentado que no primeiro eu dei 4.2, né? Mas foi 4.5. Então eu tive 4.5 do primeiro, 3.8 do segundo. Mas enfim, sendo uma duologia, eu acho que vale super a pena o investimento. Mas saibam que vão ter alguns furos aí. E aí eu li Um Destino Tatuado em Sangue, da Danielle L. Jensen. Esse daqui é uma duologia e ele é uma romantasia com mitologia, porque vai ter ali uma inspiração na mitologia nórdica. Eu já tenho, inclusive, o segundo, mas eu só li o primeiro. E o segundo, ele tá em pré-venda com o nome Uma Maldição Cravada em Osso, que é o mesmo nome em inglês. Só que eu não li esse daqui ainda. O que eu posso falar do primeiro? Eu gostei bastante, eu achei bem interessante a proposta da autora. A gente vai ter um romance da Freya com o filho do marido dela, mas é um casamento ali meio por conveniências, então não é tão bizarro quanto parece. A gente vai ter uma menina que tá tentando se encontrar, que tá tentando entender qual que é o espaço dela, qual que é o lugar dela. A gente vai ter a magia pelo sangue, a gente tem meio que semideuses aqui, que são pessoas que tiveram a gota dos deuses e por isso eles desenvolvem alguns poderes. É um livro muito bom, eu gostei, eu acho que o que eles propõem a fazer ele faz bem. Eu tive um pouquinho de problema com Freya. Nossa, que menina tapada, pelo amor de Deus. Ela passa o livro inteiro falando, ai, eu preciso cuidar da minha família, porque tudo que eu faço é pela minha família, que não sei o que lá, lá, lá. E a família dela caga na cabeça dela, tipo, o livro inteiro. A gente não tem uma construção de relacionamento entre ela e a família dela, pra que a gente entenda o porquê que ela tá tendo tudo isso que ela tá tendo, sabe? Por que ela tá se sacrificando do jeito que ela tá se sacrificando pra proteger essa família, porque é uma bosta de uma família. Então meio que fica, tipo, sei lá, uma justificativa muito fraca pro tanto de coisa que ela aceita, sabe? E a única pessoa que realmente ajuda ela, que tá ali feito um cachorrinho atrás dela, é o Bjorn. E toda vez ela tá enchendo o saco falando, ai, Bjorn, eu não escolho você, ai, porque eu tenho meus afazeres, ai, porque eu tenho as minhas coisas pra cumprir. Enfim, ela é insuportável. No começo, eu não gostava muito, mas eu aturava. No final do livro, eu não tava aguentando mais essa Freya. Ela é insuportável, cara. E não dá pra justificar as ações dela. Acho que essa foi a parte que mais me incomodou nesse livro. Tirando isso, eu acho que o resto é super interessante. A gente tem uma magia super legal também. Acho que o segundo livro isso vai ser desenvolvido mais. O primeiro livro terminou com uma premissa bem interessante pro segundo. Inclusive, o segundo talvez seja até melhor pela ambientação que vai ter ali e todas as coisas. Então, eu tô bem ansiosa pra ler o segundo. Vamos ver o que a gente vai ter. Daí, gente, eu li A Curandeira de Zalindov, da Lynette Noni. Esse daqui foi quase 5 estrelas. Eu
adorei esse livro, com certeza será um dos favoritos do meu ano. E ele só não foi os 5 estrelas por uma decisão da autora aí que eu não comprei. Mas basicamente aqui a gente vai acompanhar a história da Kiva. Ela é uma prisioneira na prisão de Zellendorf há 10 anos. E essa prisão é uma prisão que responde a todos os reinos que tem ali. Ela não é só de um reino. E por conta disso ela é enorme e é meio que uma prisão escrava, da qual as pessoas ali vivem uma vida muito dura e muitos morrem até nos primeiros meses aí. Então pra ela ter sobrevivido, ela teve que aprender a viver sobre várias regras ali e fazer coisas que ela não gosta tanto, como curandeira. Esse livro, ele ficou muito confuso durante todo o livro. Tinha algumas situações, algumas inconstâncias nas atitudes da Kiva, que eu ficava me perguntando o tempo todo, tipo, meu, por que a autora tá errando tanto na construção dessa personagem? Porque ela parece que fechava tantos outros pontos bem, por que ela tá errando na construção dessa personagem? Eu fui o livro todo achando que era um erro de construção, martelando isso e pensando, poxa, se realmente for, não vai ser um 5 estrelas. Mas aí no final do livro, a gente tem uma resolução, uns acontecimentos aqui que justificam tudo isso, todas essas ações conflitantes, essas ações duvidosas da Kiva durante o livro todo. E, meu, isso é, assim, sensacional, sensacional. É muito, muito gratificante o final desse livro. A Kiva é uma personagem muito interessante. Os outros personagens são muito interessantes também. Nós vamos ter um personagem que é um adolescentezinho aqui, que é o Tip. Ele é meio que o protegido da Kiva dentro da prisão. Ele faz toda a diferença na história, eu acho. Ele dá essa leveza pra história, que é uma história numa ambientação muito difícil. Eu disse já na resenha desse livro e repito, quem não gosta do Tip já morreu por dentro, de verdade. Mas assim, o que eu não gostei deste livro? Poderia ter investido mais nas provas. Ela vai passar aí pelas provas da Ordalia e eu acho que as provas foram muito rasas. Tinha espaço pra fazer uma boa aventura, pra fazer uma boa construção, e foi muito passageira, foi muito rasa, foi muito desinteressante, sabe? E isso deixou o livro um pouco morno. E o final dele, que foi aí que me pegou demais. Ela resolveu fazer, e na época que eu falei desse livro na resenha, eu não tava com ele, então foi meio difícil de mostrar. Mas ela resolveu fazer páginas em branco pra representar um sofrimento psicológico que a Kiva tava passando no momento. E aí tem outras páginas aqui, que no caso não são em branco, né, são em preto, na impressão do livro. Mas aí ela colocou só, tipo, os dias da semana passando, sabe? E, gente, isso daqui, me brocha tanto com uma leitura, tanto. Porque se eu tô engajada com alguma coisa, no momento em que você joga umas páginas em branco, que não tem nada escrito, eu só tenho 2 pensamentos. O primeiro, vou passar todas essas páginas. E o segundo, não me representou nada. Eu não tenho sentimento nenhum despertado por isso. Inclusive, você me fez uma quebra de sentimento. Porque agora eu não tô pensando em nada. Eu só tô pensando que eu quero passar essas páginas logo e chegar na parte interessante. Eu não vou ficar, tipo, sei lá, parada na página preta e aqui, ó. Nossa, Sunday, Monday. Tipo, ai meu Deus. Nossa, que pesado. Tipo, não. Eu só vou pegar, passar as páginas e falar, tá bom, cadê a história? Eu entendi a proposta da autora com isso, tá? Vejam bem. Eu entendi o porquê que ela recorreu a esse tipo de técnica. Eu só acho que é uma técnica preguiçosa. Não funcionou comigo. Entendo se alguém gostar, entendo se alguém achar interessante, mas eu realmente acho que existem outras maneiras de você fazer a mesma coisa e que funcione melhor. Como, por exemplo, descrever o sentimento da personagem. Mas infelizmente não foi o que aconteceu. E por conta disso ele acabou não sendo 5 estrelas pra mim. Porque apesar de eu ter amado a história, e eu realmente amei, eu acho muito interessante a proposta deste livro. Eu acho que a Kiva é uma personagem muito interessante, mas não seria justo dar 5 estrelas por um livro que me incomodou tanto quando chegou nessas páginas em preto. Dito isso, esse livro aqui é o primeiro de uma trilogia, e eu também já tenho os 3 aqui comigo, mas eu ainda não realizei a leitura dos outros 2. Quero muito continuar, viu, gente? E assim, pelo que eu vi, eu acho que aqui não tem páginas em branco. Então tá tudo certo, que no caso é páginas em preto, não sei que eu tô falando em branco, mas enfim. A gente vai ter uma expansão aí de universo nesses próximos livros, então tem muita coisa pra acontecer, hein? Aí eu li um outro livro que ele tava em débito na minha vida, nossa, tanto tempo, inclusive eu tô em débito de colocar essa resenha no canal, que é Prince of Thorns, do Mark Lawrence. Esse daqui é o primeiro livro de uma trilogia, que é a trilogia dos espinhos, publicado pela Dark Side. É um livro que ele tava na minha pendência de vida desde quando ele foi publicado a primeira vez pela editora, e eu fiquei de ler e nunca li. E ele é um Green Dark Fantasy, então assim, a proposta desse livro, ela sempre me chamou tanto atenção, e eu fiquei muito feliz quando eu realmente consegui realizar essa leitura. A gente vai acompanhar o George em um mundo que é totalmente desesperançoso. Esse mundo aí é inspirado na Idade Média, então a gente fala de reinos, fala de reis, só que ele é um reino totalmente
devastado, sem esperança. Também tem elementos meio que de necromancia ali, espíritos, elementos bem fantásticos ali dentro. E a gente vai acompanhar a história do Jorg, que é basicamente um psicopata. Ele é um menino que infelizmente ele teve que presenciar a morte da mãe e do irmão. E isso meio que moldou a maneira como ele vai viver aí os próximos anos e enxergar a vida. E ele busca vingança a todo custo, até mesmo em cima do pai dele, que meio que cagou pra morte do irmão e da esposa. E aí ele fala, não, então você não vai fazer nada, eu vou. E aí ele vai pra estrada, ele cria ali o próprio grupo de mercenário dele. E com 14 anos ele já se torna o líder desse grupo. Então assim, você imagina a que nível que esse menino é avançado. A maneira como o Mark constrói essa visão que a gente tem de que ele é um menino, mas também não é um menino, porque ele já passou por muita coisa, ele é muito estrategista, ele é muito manipulador, ele tem um objetivo muito claro do que ele quer e ele passa por cima de tudo e todos pra chegar nesse objetivo. Enfim, é uma história muito crua. O Jorg, principalmente no começo do livro, ele é muito intragável. As coisas que ele faz é difícil de ser engolida. A maneira como o Mark escreve não é uma maneira fácil, mas eu acho que é exatamente por isso que esse livro é tão interessante, porque ele não faz você gostar do personagem principal, ele faz você entender o personagem principal e as ações do personagem principal. E isso é muito, 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 muito interessante. Eu gosto muito dessa verdade nua e crua. Eu gosto muito dessa construção sem medo de te impactar, de impactar o leitor, sabe? Essa construção de quero chocar mesmo e é isso que acontecia na Idade Média em alguns lugares, ou é isso que vai acontecer nesse livro. E esteja preparado pra isso, sabe? A jornada do Jorg é uma jornada muito interessante. Enfim, gente, o que eu posso dizer? Eu amei esse livro. Eu já sabia que eu tinha probabilidades altíssimas de gostar desse livro, mas eu amei esse livro, ele é muito interessante. Mas eu não gostei tanto da escrita, e quando eu falo da escrita é no sentido, tipo, as palavras mesmo, sabe? Tipo, as palavras que ele resolveu usar, a construção das sentenças, enfim, eu achei cansativa. Não é uma escrita que me conectou tanto com a história quanto eu gostaria que tivesse conectado. Eu acho que esse é o único ponto que eu realmente tive um pouquinho de dificuldade. Foi um ritmo lento de leitura, não porque a história não era boa, não porque a construção não era boa, mas porque a escrita era arrastada. E isso me pegou um pouco com este livro. Tirando isso, que é a minha única reclamação com esse livro, o resto eu amei. E eu não vejo a hora de ler os outros 2 livros. Inclusive, colocar uma resenha aqui no canal sobre este livro. Pausa rápida para aquele lembrete que vocês já sabem. Curta esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para vocês não perderem nada, tá bom? Eu tô postando vídeo pelo menos uma vez na semana. Era 2, mas como eu falei pra vocês no início desse vídeo, minha vida tá muito corrida, então tá sendo por enquanto só um. Espero nos próximos meses tentar dar uma regularizada aí pra ver se eu consigo trazer mais vídeo pra vocês, tá bom? Aí teve um queridinho, que provavelmente vocês também já sabem, que eu não gostei, que é Divinos Rivais, da Rebecca Ross. Esse daqui também é uma duologia, ele é uma romantasia. Gente, nossa senhora, foi um livro muito difícil de engolir de muitas formas. Eu não gostei da protagonista, eu não gostei do protagonista, eu achei que a fantasia é quase inexistente. Pra mim não teve história, foi só um lenga-lenga de enrolação eterna. Tudo que era pra ser interessante, ela conseguiu deixar desinteressante. Como é que eu posso falar desse livro? Enfim, pra mim não funcionou nada. A única coisa que foi interessante desse livro é que a escrita da Rebecca é uma escrita gostosa, e eu acho que foi isso que fez eu terminar a leitura. A premissa da história é interessante, o problema foi como ela construiu. Não foi interessante. Mas a premissa e a escrita dela é boa. Mas tudo que era pra ser legal, tudo que era pra ser interessante, ela deixou morno, fraco e desinteressante. Foi uma depressão. É um livro muito dramático, e eu não esperava que ele fosse tão dramático assim. Então, pra mim, não rolou esse drama. Eu entendo que tem muitas pessoas que gostam, entendo o que ela tentou passar com esse livro também, mas não rolou pra mim. E já que eu tô falando de livros que todo mundo gosta e eu não gosto, de autores famosos, vamos jogar mais uma bomba aí, que foi Elantris, do Brandon Sanderson. O que foi esse livro? Ele já foi publicado há bastante tempo, tá? Ele é o primeiro livro dentro do universo da Cosmere e foi a primeira publicação do Brandon. Inclusive, ele mesmo já falou que não é um dos melhores livros dele. E, gente, assim, custou demais ler esse livro, tá? Ele me tomou um mês inteiro de leitura, foi um livro muito difícil de digerir, que aqui, basicamente, a gente vai acompanhar a história de Elantris, que é uma cidade, e é uma cidade que as pessoas que moravam lá eram basicamente deuses. Eles conseguiam fazer o que a gente chama de magia, então eles conseguiam fazer tudo, era uma cidade linda, tudo era perfeito.
bonito, tudo era basicamente uma utopia nessa cidade. Até que não foi mais, até que tudo caiu. Os elantrinos, que eram consagrados e lindos e maravilhosos, não eram mais. Eles passaram a ter peles de velho, cabelo de velho, eles sentiam dor a vida toda. Cada batida que eles tinham uma dor, até que eles enlouqueciam por conta dessa dor. Então meio que virou realmente uma maldição aí. E aí esse livro a gente vai acompanhar a história de 3 protagonistas, tudo voltado aí pra Elantris, na tentativa de entender o que aconteceu com Elantris, mas também das cidades ao redor de Elantris. Viviam dessa grandeza de Elantris, e agora que Elantris não tem mais, meio que tá numa disputa política, e a gente vai ficar por dentro dessa disputa política. A construção do Brander, ela é uma construção maravilhosa. Todo o desfecho que ele tem com o livro é muito interessante, só que é um livro muito político. Eu passei o livro inteiro esperando algum tipo de magia, e não veio. Veio nos últimos segundos do segundo tempo. E por conta disso, me doeu um pouco. Foi difícil de digerir, porque eu passei o livro inteiro só lendo coisa de política. Só lendo coisa de política. Era sempre tipo uma política aqui, com alguém aqui, falando aqui. E eu gosto, tá? Eu adoro livros que tenham política dentro, que tenha essa trama, essas coisas de traições e tramas. Fazer uma politicagem ali. Eu adoro isso. Só que um livro que é só isso, não tem mais nada representando ali dentro, eu ficava tipo... Aí voltava. Então foi muito difícil ler esse livro. Muito difícil. No final, realmente, ali nos 80% do livro, ele finalmente desandou. Assim, ele andou, no caso, né? Ele deslanchou. Ações e ter um pouquinho de magia. E realmente desenvolver as tramas que foram construídas nesses 80% do livro. E foi bem gratificante, tá? Algumas tramas ali foram bem gratificantes. Eu gostei muito da maneira como ele terminou. É um livro que fica com você, tá? Eu já disse isso algumas vezes. E eu acho que ele fica com você. Depois que você lê, você entende por que ele fez toda essa construção política. Mas mesmo assim, foi um livro muito difícil de digerir. O meu ritmo de leitura foi extremamente arrastado. Eu indico esse livro pra quem gosta do Brander, eu indico esse livro pra quem gosta de política, mas pra quem não gosta, vai ser difícil de engolir, tá? Não é a melhor obra dele, eu diria, porque eu já estou no final de Mistborn, e assim, Mistborn é 1000 vezes melhor, e inúmeras formas é 1000 vezes melhor do que Elantris. Então, com certeza, não é um dos melhores livros dele. Daí, gente, eu fui pra um thriller. Eu tinha escutado falar muito bem desse livro, muito bem mesmo. E aí eu falei, não, vou dar uma chance. Que é O Massacre da Família Hope, do Riley Sager. Esse é um thriller psicológico. Ele basicamente se passa dentro de uma mansão, no pé de um penhasco, e vai acompanhar a história de um massacre que aconteceu da família Hope. E foi uma família que o pai e a mãe foram assassinados, e a irmã também foi assassinada, e só uma sobreviveu, só uma irmã sobreviveu. A gente vai acompanhar a história de uma cuidadora que vai cuidar dessa senhora na casa dela, e a senhora, que já não fala, que tem alguns problemas físicos ali, ela tá impossibilitada de várias coisas, decide contar pra cuidadora, que chama Kit, a história dela, só que ela nunca contou pra ninguém. E aí a Kit fica super interessada, e também porque ela tem os próprios motivos internos dela ali, dela querer saber esse barraco de família. Então ela vai começar a mergulhar cada vez mais dentro desse mistério, e parece que algumas coisas estranhas acontecem dentro dessa casa, pessoas estranhas estão dentro dessa casa, e cada vez mais ela fica tentando entender o que aconteceu em 1929 e o que pode estar repercutindo hoje, nos dias atuais. Esse livro foi muito interessante, a escrita do autor é simplesmente assim, sensacional. Ele te prende do começo ao fim, ele dá uma flertada ali com o sobrenatural, e eu achei interessante, porque ele te expande aí o universo pra que talvez não seja aquilo que você tá pensando. Durante todo o livro ele te leva a pensar sobre várias possibilidades. A ambientação também é sensacional, eu amei a ambientação. Só que o final... Nossa, ele deu uma viajada absurda. Colocou 1000 plot twists que acontecem ali e que foi totalmente desnecessário. No segundo plot twist que aconteceu, já dava pra ter parado e seria com certeza uns 5 estrelas. O livro inteiro é muito bom, ele te carrega do começo ao fim. Só que o final aí ele resolveu, tipo, sei lá, fechar com chave de ouro, e não foi tão chave de ouro assim. Ele faz uma situação tão mirabolante. Puta, é muito difícil de comprar. Muito difícil de comprar. Tirando isso, o livro é muito bom. Eu super indico, porque assim, é ficção, né, gente? Então você fala, nossa, querido, forçou.
Mas não deixa de ser uma história interessante, uma história legal. Cadelinha que eu sou de Jogos Vorazes, eu decidi ler Amanhecer na Colheita, da Suzanne Collins. Esse livro saiu esse ano, né, depois de milhões de anos, e vai contar a história dos jogos do Hamlet. Tava muito ansiosa por esse livro, muito ansiosa, porque o Hamlet é o personagem que eu mais gosto dentro da série toda. Eu tava com altíssimas expectativas pra esses jogos, eu acho que iria ser muito interessante. Acontece que foi legal, foi interessante, mas não da maneira como eu queria. Eu gostei muito de ter conhecido a história do Hamlet. As justificativas que ela deu pra ele ser quem ele é em Jogos Vorazes fazem muito sentido. Ele basicamente foi uma Katniss que não deu certo. E é muito interessante porque a gente vê essa alma rebelde que ele tem por baixo de todo o álcool, né? Ele é interessante, ele é legal pra você saber a história do Hamlet e faz sentido com a construção de personagem em Jogos Vorazes. Mas eu não gostei do ritmo do livro. Até 50% do livro não acontece nada. E depois de 50% vai acontecer alguma coisa. Mas mesmo assim, não é tão interessante. Sei lá, eu acho que ela enrolou demais pra apresentar uma coisa que ela poderia ter apresentado em menos páginas. Eu tenho uma resenha sobre esse livro. Tem até uma pessoa que comentou ali e falou: ah, mas é porque o objetivo dela não é focar nos jogos. Ela não queria fazer que todo mundo amar os jogos que nem Penny gosta dos jogos, por exemplo. Ela queria trazer mesmo essa crítica sobre os jogos e o quanto que isso é péssimo. E eu entendo isso. A proposta que ela tenta trazer com Jogos Vorazes como um todo. Só que eu acho que pra fazer isso, você não precisa ceifar muito dos elementos ali. Mesmo porque você ganhou o hype que ganhou exatamente por conta dos jogos. Pra mim faz muito sentido se ela ainda continuasse com o nível alto que eu senti em Jogos Vorazes, no primeiro livro. Já não senti tanto nesse livro. Se ela tivesse mantido um linear ali de energia com alguns picos, seria mais legal. Mas eu acho que o começo foi muito fraco e o final foi interessante, foi legal. Dos 50% pra frente foi legal. Poderia ter sido melhor, mas foi legal. Por conta disso, ele foi um 3,5 estrelas ali. Eu me decepcionei, mas eu também não odiei. Mas ele também não é o favorito do meu ano. Então, por conta disso, ele ficou nos 3,5 ali. Daí eu fiz uma leitura tão gostosinha. Inclusive, eu tentei comprar esse livro alguns tempos atrás e ele chegou todo estranho. E aí eu tive que trocar. Mas enfim, só um breve comentário. Que é Albatross, da Adrienne Young. Esse daqui é uma duologia também. Ambos já estão publicados. E ele é basicamente uma fantasia. Só que eu acho que ele é mais uma aventura com elementos fantásticos. Ele não tem muita coisa fantástica aqui, então eu enquadraria ele mais numa aventura mesmo. É uma aventura com uma espécie de piratas, com uma sociedade no mar aí que vive do mar. Enfim, é mais na vibe de Black Sails, de Piratas do Caribe, sabe? A gente vai acompanhar a história da Fable. Ela foi abandonada numa ilha muito complicada ali, uma ilha que só tem bandido, pelo pai dela, um dia depois da morte da mãe dela em um naufrágio. Pra sobreviver nessa ilha, ela vai passar aí tentando guardar dinheiro pra conseguir comprar a saída dela dessa ilha e ir atrás do pai dela, reivindicar o que é dela, que é fazer parte da tripulação dele. Esse é o objetivo dela. E aí, de fato, ela consegue isso, só que pra chegar na onde o pai dela tá, ela vai ter que fazer parte da tripulação do Weston. Aí é que tá o B.O. Porque a tripulação dele é uma tripulação nova e que parece que tem alguns mistérios, parece que tem algumas coisas acontecendo e ela vai perceber que talvez ela tenha se metido em uma enrascada, mas que talvez também possa ser tudo aquilo que ela sonhou, que é de fato ter uma família. Gente, esse livro é muito gostosinho de ler. É muito interessante acompanhar a mecânica dela com essa tripulação. Todos os personagens ali, eles têm uma história por trás do porquê que eles fazem parte dessa tripulação. A Fable é uma personagem muito interessante. O pai dela é um personagem muito interessante. Inclusive tem um spin-off dessa duologia que é sobre o pai dela, que é o Saint. Eu gostei muito, eu achei muito legal. Eu tô muito ansiosa pro segundo livro. Eu gostaria que eles tivessem desenvolvido um pouco mais a parte fantástica da coisa, porque eu acho que meio que deixou a desejar, ficou ali em segundo plano. E as aventuras também, quando acontece, eu acho que ela não tem tanto aprofundamento. Mas tirando isso, é um livro, puta, muito gostosinho de ler. A ambientação do local, o Mar dos Estreitos, que é um local bem complicado, parece que tipo só os mais fortes sobrevivem. Então, assim, viver do mar não é uma coisa fácil, sabe? Amo história de mar, eu amo história que tem piratas, mar, essas coisas. Então, foi uma estética super interessante de acompanhar e eu tô bem ansiosa pro segundo livro. Daí eu li um romancezinho bem gostosinho, bem clichêzinho, que é Café, Amor e Especiarias, da Laurie Grimoire. Ele é o primeiro livro de uma série com 4 livros, chamada Dream Harbor. Virou um hit alguns tempos atrás, todo mundo tava falando desses livros. E ele era a mesma vibe pra mim
de Feita para Mim. Ele é um romancezinho pura ressaca, de cidade pequena, diferente de Feita para Mim, que envolve cowboy. Aqui é só cidade pequena mesmo. Tem aquela pegada de Gilmore Girls, que todo mundo falou e realmente tem, de fato tem. Mas é comum, tá, gente? É um romancezinho bem simples, bem simplório, bem rápido. É uma leitura bem gostosa. Um romancezinho que aquece o coração. Eu adorei o Logan, que é o personagem principal. E a profundidade dele, a maneira como ele se comporta. Ele é bem aquele ogrão assim mesmo, sabe? E eu gosto muito desse tipo de personagem. Então eu gostei muito da relação dele com a protagonista. O cafezinho também é muito legal, como ela constrói ali, a vida que ela acaba construindo ali. É como se fosse um filminho da tarde, sabe? Eu quero ler os outros livros, principalmente na época que eu estiver meio cansada, sabe? Não estiver querendo pensar muito, mas viver um romancezinho. Esses serão os meus livros, com certeza. No começo do ano, eu acho que foi o primeiro livro do meu ano, eu li Chama de Ferro, da Rebecca Ross. Esse daqui é o segundo da série de Quarta Asa. E eu li na intenção de estar preparada pra ler o terceiro. Eu li o terceiro? Não. Eu comprei o terceiro, tá? Eu comprei o terceiro mês passado, eu acho. Não sei, não lembro agora. Mas já fiz um vídeo falando de quando eu comprei ele. Na intenção de ler esse livro, mas também ainda não rolou essa leitura. Não sei porquê, eu tô... Ai, gente, não sei porquê. Não sei porquê ele tá engasgado e não tá saindo a leitura do terceiro. Não sei, porque eu gostei muito do segundo, tá? Tipo, eu adorei o segundo. Fiz inúmeras marcações, tá vendo? Só que uma coisa que me deixou um pouco broxada com esse livro é que essa daqui é uma edição portuguesa. Porque eu achei que seria mais fácil pra mim. Porque, né, ele é grande e tudo mais. Eu queria realmente entender o que tava sendo escrito aqui de todas as formas possíveis. Só que acontece que português de Portugal não é parecido com o nosso, né? Eu não sei o que eu tava na cabeça. Tem palavras aqui que eram muito engraçadas. Que nem, tipo, sei lá, ela ia montar no Tair e ela falava, bati meu cu na cela. Mano, por quê, tá ligado? Por quê? Eu não conseguia levar a sério. Minha quinta série gritava com esse livro o tempo inteiro. E aí, por conta disso, eu acabei não conseguindo me conectar 100% com essa história, infelizmente. Então, eu quero fazer a releitura desse livro em português, no nosso português mesmo, pra ter uma experiência melhor, eu acho. Mas mesmo assim, eu acho esse livro muito bom, muito interessante. Eu gostaria mais que a autora focasse na parte fantástica da coisa, de entender mais como que funciona a sociedade dos dragões, entender mais os poderes que tem ali, e não tanto no romance dos dois. Mas ainda assim, eu acho interessante, eu adoro como ela mostra os dragões, eu gosto muito da parte de que existe uma escola aqui. O livro terminou com um gancho muito interessante pro terceiro. Eu já vi que as pessoas falam que o terceiro é só choradeira, né? Então vamos ver, porque assim, o final desse livro foi bem impactante, bem impactante. Eu gostei muito das atitudes que ela decidiu tomar em relação a alguns personagens aqui. A Violet é uma protagonista que não me irrita, isso é muito difícil, quase todas as protagonistas dos livros me irritam. Ela é muito cômica em muitas partes. Eu gosto da dinâmica dela com o Tair, não gosto muito da Ardana, pra ser bem sincera. Acho ela uma adolescente muito chata. Do mais, eu gostei muito desse livro e tô muito na esperança de que o terceiro seja bom. Ele tem alguns defeitos aqui e ali, mas no geral ele é um livro muito interessante. E eu acabei dando 4.2 pra esse livro, então ele também é um dos meus favoritos aí do ano. E aí, gente, por último, eu tenho este daqui, 4 Reinos Corrompidos, da May Corland. É o segundo de 5 lâminas partidas, é uma trilogia e ele tá prometido aí pra esse ano ainda, tá bom? Esse daqui, inclusive, ele foi o meu livro sorteado do mês de maio, acho que foi de maio. Gosto muito, na realidade, da essência dessa história, que ainda nós vamos continuar em cima desses 5 personagens, que é os 5 personagens do primeiro livro. A maneira como a Mai desenvolve essa construção da gente ficar olhando pra cabeça de cada um é muito interessante, porque ela faz cada capítulo muito curtinho, então a gente não fica cansado de ficar pulando de um personagem pro outro. Isso eu acho que é uma das coisas que ela constrói da forma melhor possível, de verdade. A história também é muito interessante, só que eu acho que nesse segundo livro ela é mais emocional do que o primeiro, no meio da aventura, porque ainda tem aventura, mas eu acho que o foco maior está nesse desenvolvimento interno dos personagens. E é legal, mas é um pouco cansativo também. Dito isso, eu acho que ele mantém a mesma proposta do primeiro livro. Eu esperava que acontecessem coisas diferentes, mas na realidade vão acontecer aventuras diferentes, mas ainda na mesma proposta. Parece um pouco cópia do primeiro, sabe? Mas de qualquer forma, é interessante. O final dos livros, ela sabe acabar de uma forma muito legal. Ela te dá um gancho bem interessante pra você ir pro próximo livro. Então eu quero ainda continuar dentro dessa história aqui e ver como que ela vai finalizar as coisas
coisas no terceiro livro, mas eu acho que ele não é tão interessante quanto o primeiro livro. Eu acho que o primeiro livro ela trabalha melhor. Porém, as aventuras daqui eu acho mais interessantes do que as aventuras do primeiro livro. Os dois são bem lineares, a história que ela traz, a proposta é quase a mesma dos dois livros. E eu quero continuar, com certeza, pra ver como que ela vai desenrolar esses 5 personagens aqui dentro. Gente, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu gostaria muito de ter lido mais livros, mas infelizmente acabou não rolando. Vamos ter essa esperança aí pro próximo semestre. Se vocês quiserem mais informações sobre esses livros, também me deixam saber aqui nos comentários, tá? Alguns já tem, alguns eu já tenho resenhas, outros já tem outros vídeos explicando um pouquinho mais sobre eles. Mas ainda assim vocês falarem, não, Clarice, eu quero um comentário seu sobre tal livro específico. Me deixa saber aqui nos comentários que eu faço as resenhas específicas desses livros que ainda não tem. E aí, prosetores, vocês já sabem, né? Deixa o dedo no like, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra vocês não perderem nada. E compartilha com os amigos de vocês pra ajudar o canal a crescer, beleza? Eu fico por aqui. Até mais, prosetores!